Este episódio possui crédito de educação continuada. Para acessar o seu crédito, ouça ou assista esse episódio e acesse o quiz pela sua assinatura da Daxta Ilimitada ou pelo site courses.daxta.com. Aproveite! E aí, galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Tudo Aba da Daxta, onde discutimos artigos científicos e temos conversas relevantes de tópicos sobre a prática da análise do comportamento aplicada. Eu sou a Laila Sampa, analista do comportamento e cofundadora da Daxta, e hoje conosco, mais uma vez, novamente, a querida, agora doutora Clarinha Cordeiro. Bem-vinda, Clarinha, mais uma vez. Ai, obrigada, Laila, obrigada. Pessoal, a Clara, agora a doutora Clara, ela é BCBA, ela mora em Los Angeles, trabalhando em uma clínica de pessoas com neurolesões, fazendo supervisão para futuros analistas de comportamento e criando cursos baseados em análise de comportamento como cofundadora do Guia para Análise do Comportamento. Ela fez a sua graduação e mestrado em psicologia, com especialidade em ABA, pela California State University, em Sacramento, e recentemente completou seu doutorado em Ciências Comportamentais pela Endicott. E aí, doutora Clara, já se acostumou? Nem um pouco, Laila, nem um pouco. Eu acho que nunca vou me acostumar com isso, sabe? Vai acostumar, daqui a pouco já... Você falou, caramba, parece que tem tanto tempo que já terminei. Demora um pouquinho, mas esse dia vai chegar para você. Certo. É um caminho longo, né? Vou tentar esperar para que esse momento chegue muito para frente no futuro. Vou tentar aproveitar agora esse momento. Tem que aproveitar, é muito trabalho, é muita relação, e você ainda estava trabalhando, né, ao mesmo tempo que você estava finalizando o doutorado. Não é moleza, não. Não é para os fracos. Nem um pouco. Não é. Isso é bom você falar isso, Laila, que a minha mensagem é essa. E tem que querer muito, acho que é isso, né? Quando eu falo com o pessoal fala, e aí, tô pensando, mas acho que fazer por fazer não faz sentido, né? Porque é muito esforço, é muito tempo, é muita relação, e tem que ser aquele tópico que você tá realmente interessado, né? Porque, caramba, você vai ler e ler e ler, escrever muito, mas vale a pena. Perfeito. E é isso que eu sempre digo, assim, você não precisa começar o doutorado sabendo o que você quer, assim, de pesquisa na área disso, mas você tem que entrar no doutorado sabendo o que você quer, por que você quer um doutorado, Porque né? você quer. Porque não é um trabalho fácil, nem, assim, se você não planeja fazer alguma coisa para investir o seu tempo depois, não vale a pena, sabe? Total. E acho que é legal o que você comentou agora, né? Que a gente não precisa saber em quê, porque a minha experiência aqui nos Estados Unidos foi a mesma. Mas é interessante que no Brasil, pelo que eu entendo, você precisa já ter o seu projeto quando você aplica, né, para o doutorado, o que é bem diferente da nossa experiência aqui nos Estados Unidos. E as pessoas mudam, né? Você pode ter uma mudança de ideia, mas eu acho que isso ajuda a direcionar por que você está fazendo uma coisa, né? Verdade, total. Clarinha, essa é a sua segunda vez aqui no podcast, então bem-vinda mais uma vez. Quando você veio da outra vez, a gente discutiu um tópico mais relacionado, né, estratégias de ensino, discutindo análise de comportamento aplicada, voltado a intervenções para pessoas neurodivergentes, autismo. Então o tópico foi mais ou menos esse, porque eu adorei aquele artigo que você publicou e eu falei, Clarinha, a gente precisa discutir esse, acho que vai ser muito legal. Mas o seu foco de trabalho há um tempo já vem sido diferente, né? Você vem trabalhando bastante em aura voltada com neurolesões, como falei na sua apresentação. E é o tópico do podcast de hoje. Perfeito. Então, primeiro, assim, você poderia contar pra gente como que surgiu esse interesse?
Eu fiquei pensando, eu não sei o porquê, a gente já se conhece há muito tempo, você estava na graduação quando a gente se conheceu, eu morava na Califórnia, então isso já tinha muito tempo atrás. Mas eu lembro que no programa de você, né, um programa da Sac State, da Sacramento State, né, uma das professoras era a Meg Haynick, que é um amor de pessoa, ela é incrível e ela tinha um super interesse nessa área. Eu fiquei me perguntando, será que é assim que surgiu o seu interesse? Mas queria ouvir de você. É, mais ou menos, Laila. Com certeza, assim. Em inglês a gente fala full circle moment, né? Uhum. Que você começou de uma forma e voltou a essa coisa por acaso. Você não planejou a fazer isso, né? Mas desde meus primeiros anos na área de psicologia, eu sempre fui fascinada pela conexão de cérebro e comportamento, sabe? E quando eu comecei, assim, há muito tempo atrás também, né? Quando eu comecei minha jornada de academia, eu sempre fui muito fascinada por neurociência, psiquiatra, e até que eu pensei em fazer medicina para ser psiquiatra, né? É Porque eu mesmo? adorava, sim, eu adoro essa conexão Que legal. de corpo, né? E eu sempre pensei assim, eu gostaria de trabalhar com pessoas com transtornos difíceis, né? Pessoas com esquizofrenia. Isso há muito tempo atrás, né? Mas quando eu comecei a estudar análise do comportamento por acaso, né, eu fui para um community college que a gente tem aqui, né, que é uma faculdade, mas não é. Assim, é uma De faculdade que 2 você anos, um né? É. pouco, aí você Muita vai gente para faz outra. essa primeira e depois vai para uma outra faculdade, né? Isso, isso. Aí eu comecei, aí foi aí que eu aprendi assim, eu gosto da ideia de ser psiquiatra, mas eu não gosto da ideia de ser uma pessoa que apenas faz receitas de medicamentos, né? E obviamente o psiquiatra faz muito mais que isso, mas isso é uma função principal. E principalmente nos Estados Unidos, o psiquiatra é limitado até pelos planos de saúde, né? O psiquiatra, tipicamente, ele tem 15 a 10 minutos para fazer uma consulta com alguém. E não era um impacto que eu queria ter, eu acho, com minha educação, na minha área de pesquisa. Então, por acaso, eu comecei a estudar, eu decidi, vamos estudar para psicologia, então, porque é o único caminho. Mas mesmo assim, eu não adorava, né? Eu não me apaixonava pelas coisas. Quando eu comecei em Sacramento, eu vi lá que tinha a Meg Heineken, né? Ela era uma professora de análise do comportamento que tinha essa parte de lesões cerebrais. Depois que eu conversei com ela, ela disse: faça isso, faça esse curso, esses 2 cursos de análise do comportamento e vê o que você acha. Aí depois disso, a gente Você se conversa. encontrou. E de repente, Laila, o meu primeiro curso da minha vida em análise do comportamento foi com Caio Miguel. Né? Então, não tinha como voltar depois disso. Eu fiz a aula, eu fiz Não essa tinha como disciplina com voltar. ele. Caio, a culpa é sua. A culpa é minha, totalmente. Fiz essa disciplina e não tinha para onde correr. Ia ser para sempre, foi isso. Eu comecei a estudar e eu achei muito interessante, né? Aí, quando eu trabalhei um pouco com o Meg, né? Eu trabalhei um pouco com o Caio, uma coisa que acontece muito com a gente, né, é que acabei seguindo por onde tinha mais oportunidades. E passei mais de 7 anos trabalhando com autismo na área de TEA, né? E também é uma área que, assim, hoje em dia eu ainda trabalho e faço consulta, né? E trabalho com meus clientes principais com autismo são no Brasil, porque é uma área que ainda tenho muito respeito e carinho e precisa de muita ajuda ainda, Uhum, né? Muito, uhum. muito mesmo. Mas eu tive umas mudanças de vidas, né? Eu tava morando, né, em outro estado, Wisconsin. Aí quando eu voltei para Califórnia, que foi uma mudança de estado por motivos pessoais, foi que eu tive uma oportunidade e eu tava buscando um trabalho e tava lá uma vaga justamente na área que sempre me chamou. Foi nessa área de trabalhar com pessoas com lesões cerebrais. E eu consegui o trabalho, aonde eu trabalho hoje, é Center for Neuroskills, é o nome da clínica. E aquela coisa, né, que parecia aquela coisa, curiosidade, que a gente não tem como explicar com a ciência, Sim. infelizmente, né, eu queria explicar tudo, mas eu tinha Estar no encontrado o momento espaço. certo, na hora certa. Perfeito, perfeito. Que pelo Skinner é tudo um ambiente que foi organizado desse jeito, né? Uhum. E desde então eu venho me dedicando muito a explorar e divulgar o potencial da aba
na reabilitação de pessoas com lesões cerebrais. Então, tenho muita paixão por essa área, adoro esse trabalho e é o que eu convivo todo dia, de 7h30 da manhã até 4h30 da tarde. Por curiosidade, Clarinha, então assim, quando você viu esse trabalho, essa oportunidade, era em quê? Eu entendo que é nessa área, né, de pessoas com neurolesões, mas era para e reabilitação, mas qual que era a função, né, do trabalho? Ou qual que é a sua Perfeito. função do seu trabalho? Perfeito. E eu acho que uma coisa que a gente vai conversar em algum momento, Laila, né, é sobre a competência e o escopo do profissional na área, né, e trabalhar, e como é que a gente pode expandir para outras áreas. E tem muito essa questão de escopo, de competência. Aí, quando eu estava olhando trabalhos, eu estava olhando tudo que era BCBA, né, eu buscava lá BCBA, aí quando abriu esse de BCBA, era BCBA nessa empresa, nessa clínica. Aí eu disse, certo, vamos dar uma olhadinha nisso. Aí quando eu olhei, eu vi lá, meu Deus, eles têm BCBA que trabalha nessa área em uma clínica. Caramba, é mesmo? Olha Exato. só. Eu ia esperar que você, não sei, fez uma busca geral e falou que legal, mas sei lá, era uma coisa que não necessariamente eles estariam buscando, né? Alguma análise de comportamento. Que interessante. Poxa, obrigada por compartilhar, Clarinha. Super interessante ver isso, porque no final acho que vai ser legal falar, né? Sobre se pessoas se animarem, tiverem interesse nessa área, qual que são, o que que eles podem fazer, o que que eles podem buscar. Mas vocês vão ter que ficar aqui com a gente, pessoal, até o final, para ver essa parte. Mas Perfeito. que legal. E Clarinha, muito legal saber o que tá rolando aí, como que foi que você chegou nessa área. Ao mesmo tempo, eu acho que muita gente associa, né, aba com autismo. E eu acho que vale entrar nisso um pouco, que a aba, a análise de comportamento aplicada, é uma ciência. Então muita gente associa a aba com autismo. Mas a aba é uma ciência e a gente tem visto um resultado muito efetivo, né, com população neurodivergente, especificamente para o autismo. Mas a aba, poxa, a gente pode, né, tem várias aplicações da aba. E hoje é um exemplo muito legal de outras áreas que a aba pode ser efetiva, né? Absolutamente. E assim, eu adoro conversar sobre isso. A gente podia fazer outro. Toda vez que a gente Só conversa, desse Laila, tópico. é um tópico que a gente pode fazer em cada episódio, sabe? Uhum. Mas é outro tópico que eu acho Vamos, topei, maravilhoso. topei. Vamos já marcar o horário, então. Porque é uma coisa que eu acho muito interessante e eu só tô aprendendo assim quando você entra no espaço. Infelizmente, né? Faz muito essa parte. Então, a minha palestra, o meu TED Talk sobre isso é que as pessoas em lugares de poder, as pessoas que são atualmente pessoas como doutores, pessoas que já têm um espaço, já têm uma experiência, uma prática dentro da análise do comportamento, são essas pessoas que têm que abrir a mão para os jovens, as pessoas que querem entrar na área de aba e não necessariamente trabalhar com TEA ou com autismo, né? Uhum. É responsabilidade dessas pessoas que já têm uma formação, que já têm uma base, para ajudar as outras pessoas a buscarem especialidades em outras áreas, né? E algum dia, se vocês da audiência, ou Laila, você deve ter já escutado essa história sobre como a Megan entrou na área de lesões cerebrais. Que ela estava trabalhando com Jim Carr, quando ela fez o mestrado dela e o doutorado dela, e foi ele que abriu isso para ela, né? Que foi ele que abriu esse mundo para ela. E ele não era especialista nessa área, ele não tinha essa especialidade, mas ele aceitou ela como uma aluna e falou: vamos fazer que isso acontece, né? Vamos buscar alguém que tem especialidade nessa área. Vamos buscar um pesquisador para fazer que isso acontece, porque a gente sabe que tem essa possibilidade. Uhum. Na história de análise do comportamento, o que eu adoro conversar, Laila, que pode ser o tema do outro episódio, é a história de como a análise do comportamento começou na sua aplicação, que não foi com crianças neurodivergentes com autismo, que na verdade nem existia, né, esse termo no início da aba, podemos dizer.
Então, as pesquisas de 1950, 60, 70, elas são, assim, um tesouro na nossa área, que eu acho que poucas pessoas conhecem, porque hoje em dia a gente lê muito mais as pesquisas do Jabba, né? Mas antes do Jabba, tinha pesquisas de pessoas indo para hospitais, Uhum. trabalhando em hospitais psiquiatras, né? E ajudando pessoas com transtornos muito severos, e essas pessoas foram, assim, as primeiras pessoas a entrar nesse espaço e dizer, não, a gente não precisa só dopar essa pessoa. A gente pode fazer um treinamento com os enfermeiros, a gente pode treinar os cuidadores, a gente pode treinar os doutores para ter um tratamento com compaixão, para ter um tratamento que ajuda o paciente a ajustar seu comportamento para que ele tenha uma qualidade de vida melhor. Perfeito. E para mim é magnífico, é a melhor coisa, sabe? Vamos fazer um episódio sobre história da aba. Mas Perfeito, perfeito. perfeito, Clarinha. E é isso mesmo. E que legal que o Jim, né, abriu essa porta para Meg, que agora abriu essa porta para você. E tem muitas outras portas em outras áreas, né, que a gente vê análise de comportamento tendo sucesso, né, com organizações, com esportes, com outras questões de saúde, né, redução de peso, cigarro, enfim, fumo, né, adição. Enfim, tem muitas Perfeito. outras áreas que a análise de comportamento se aplica, mas quando você fala com o pessoal no Brasil, é muito comum ter essa conversa de que aba é ciência, aba não é método. E eu acho que quando a gente fala, né, sobre o que é a análise de comportamento aplicada e é uma ciência, a gente usa tecnologia para aplicar né, em áreas diferentes, eu acho que aí ajuda a gente a ter compreensão do que realmente é a análise de comportamento aplicada, né? Absolutamente. E só para mencionar também, eu não conseguiria abrir assim e ter essas oportunidades também, porque se eu não tivesse as pessoas me apoiando, como já tive, né? Como o Caio, meu orientador do doutorado, o David Cox, né? Os dois assim disseram, não, vamos fazer um jeito, vamos fazer um jeito, Vai né? dar certo. Que eu acho que é isso, que uma coisa que a gente tem muito no Brasil que a gente não tem aqui, né? Vamos dar um jeito disso. Tudo tem um jeito no Tudo Brasil. tem um jeito. Às vezes é bom, às vezes é ruim, né? Mas tem um jeito. Mas sempre prefiro esse gancho, né? E eu acho que foi assim uma das coisas que sempre foi muito bom de trabalhar com pessoas. Foi muito importante para mim trabalhar com pessoas que têm essa flexibilidade e que também são pessoas que querem buscar inovação na nossa área, que vão apoiar, né? Eu não esqueço, até hoje, assim, teve um momento em que Caio falou, se você quer ser um aplicador na Espanha e você quer entrar no meu laboratório, você tem que dizer isso para eu poder lhe ajudar como você pode fazer isso. Porque eu vou ajudar você a fazer isso. Eu vou lhe guiar nesse processo. Mesmo sem eu não saber, eu vou buscar alguém que saiba para você, né? Então, eu acho que a gente tem medo, às Que vezes, de legal. fazer isso pela questão do nosso escopo ou da competência. De novo, né? A gente vai conversar sobre isso mais tarde, mas a importância, o que eu quis dizer em falar sobre isso é que, voltando à sua pergunta principal, que aba é uma ciência que a gente pode fazer em qualquer ambiente, em qualquer momento, com qualquer pessoa. E até por isso a gente vê que pessoas que estão fazendo outras coisas, você é um BCBA, mas você busca outro trabalho, pode ser que você consiga entrar naquela área e fazer uma diferença porque você Muito buscou um pouco grande. fora do escopo, Uhum. né? Muito grande. Que legal. Clarinha, acho que é um bom momento para a gente fazer uma pausa e a gente volta no segundo segmento, entrando mais no tópico mesmo de neurolesões, o que é, o que não é, como que a gente pode aplicar a aba. Pessoal, fica com a gente já volta. Galera, voltamos no nosso segundo segmento desse super podcast inédito. Na verdade, inédito. Acho que a gente já falou algumas coisas associadas ao sedentarismo,
Mas, poxa, uma área totalmente inédita, acho que isso a gente pode falar. Uma área totalmente inédita. Nunca aqui falamos sobre lesão cerebral e aplicação da aba para essa área. E estou super animada para aprender mais contigo, Clarinha. Estou muito, muito animada. Então, acho que o primeiro ponto que a gente pode entrar que faz sentido é o que é uma lesão cerebral traumática versus uma lesão cerebral adquirida. Então, a gente vê esses dois termos, né, na literatura. O que é isso? Perfeito, perfeito. Então eu vou começar com lesão cerebral adquirida. E em inglês, né, é Acquired Brain Injury, ABI, e Traumatic Brain Injury, TBI. E a grande diferença é essa palavra adquirida ou traumática, né? Então, na verdade, a lesão cerebral adquirida, o LCA, né, que a gente pode chamar, é um termo mais amplo, que ele inclui qualquer dano ao cérebro que ocorre depois do nascimento, né? E que não é congênito ou degenerativo. Então, pode ser causado por vários fatores internos ou externos também, né? Então, há uma diferença também entre os tipos de lesões, né? E a gente pode conversar, a gente vai conversar muito sobre isso. Mas, no geral, Acquired Brain Injury, LCA, né, lesão cerebral adquirida, vai ser qualquer coisa que acontece com o cérebro depois que você nasceu, né? Então, você É, não já nasce com essa lesão. Isso acontece depois que você nasceu. perfeito, perfeito. E pode ser causada, primeiramente, eu vou falar sobre fatores internos, que é tipicamente associado mais com essa palavra lesão cerebral adquirida, né? LCA. Então, AVC é uma das coisas muito Hum. comum que a gente vê, que as pessoas não pensam sobre isso. Eles não entendem, eles não vê um AVC e vê que você vai precisar de alguma terapia, né? Fisioterapia, alguma coisa sobre isso, mas é uma forma de um LCA, uma lesão cerebral adquirida. É porque ele tem a ver com o cérebro, né? Tudo que tem a ver com o cérebro é uma lesão cerebral. Outra é falta de oxigênio, o oxigênio, que é anóxia ou hipóxia também tem. E outras coisas comuns, mas que as pessoas não pensam tanto, como uma lesão cerebral, são infecções cerebrais, tumores ou se expor a toxinas, né? Uhum. Então, isso pode é qualquer coisa que acontece dentro do cérebro sem bater ou sem algum objeto com a força externa, são os casos internos, né? Uhum. Então, dentro do LCA, né, que a gente tem a adquirida, vou usar essa palavra, de adquirida, também temos traumática. De qualquer forma, a traumática pode ser adquirida também, né? Pode ser uma coisa que, ao longo do tempo, isso vai ser uma coisa adquirida, porque você não nasceu com isso, é uma coisa que você teve depois, né? E tem uma forma de categorizar todas essas formas de lesões também. Então, anóxia e hipóxia, tecnicamente, são lesões diferentes. AVC também é diferente da falta de oxigênio e tem efeitos diferentes no cérebro, dentro do Uhum. cérebro, né? Literalmente. É, e é importante, Laila, vou mencionar aqui agora, antes que eu esqueça, que é importante, uma coisa que é muito diferente do trabalho que eu faço do que o trabalho com pessoas com autismo, que eu vejo, é que a gente tem que focar muito na parte biológica da pessoa, né? Porque a gente sabe que o autismo, diferente que lesões cerebrais, é algo que é genético, de certa forma, né? A gente não sabe exatamente por que autismo ocorre, nem aonde fica aquilo, mas sabemos que tem um elemento genético lá, Total. né? E a gente pode, por manipulações dentro do ambiente, fazer que aquela criança ou aquela pessoa consegue desenvolver de uma forma que fica mais parecido com seus pares da mesma idade, né? No caso de uma lesão cerebral, você é de um jeito hoje e amanhã você está de outro. E isso é apenas por causa de alguma lesão dentro do seu cérebro. Foi um dano que aconteceu no órgão do seu corpo. Então, do mesmo jeito que você pode se arranhar, que você pode cair, se machucar, quebrar um osso, acontece isso dentro do cérebro, né? E a gente não tem como entrar, tipicamente, e botar uma pomada
ou botar uns pontos e ajeitar isso. Não funciona. O cérebro não funciona desse jeito, infelizmente. O cérebro, como a gente sabe, né, hoje em dia, mais que nunca, eu acho, com IA e tudo, é algo, um órgão extremamente complexo em humanos e qualquer organismo, na verdade. E por isso é bem diferente o tratamento de lesões cerebrais, porque nós temos que sempre envolver essa questão biológica, as questões de comportamentos respondentes, que são aquelas coisas que não são operantes, né? Deve ter muitos comportamentos que são operacionais, mas quando você tem um dano no seu cérebro, nessa parte do seu cérebro aqui, por exemplo, isso pode causar X coisas. E não é porque isso foi uma coisa que foi no ambiente, não é baseado no operantes, não opera dentro do ambiente. É o cérebro, literalmente, foi uma lesão, um dano, alguma coisa que aconteceu e reestruturou aquele órgão. E o nosso trabalho é de fazer reabilitação para que aquele órgão ajuste a ser o que esperado, e esperado sempre é que a gente consegue voltar ao que era antes, né? Que, Ah, que incrível. Então, calma, tem algumas perguntas. Já começou as perguntas. A gente desenvolveu um roteiro, pessoal. Aí a Clarinha falou: Não, mas se você tiver perguntas, vai fazendo. Eu falei: Nossa, com certeza eu vou fazendo. Olha a oportunidade que a gente tem. Porque uma coisa que eu fiquei pensando é que você comentou, né? Tem um AVC, ou tem, às vezes, um tumor, às vezes alguma doença que você desenvolveu, né? Mas uma coisa que eu fiquei pensando, que eu imagino que também inclua, ainda mais você em Los Angeles, que tem várias equipes de futebol, a gente aqui em casa, a gente gosta muito de assistir futebol americano. E é caramba, muito perigoso pro seu cérebro, né? Porque você tá ali dando porrada em um do outro e o tempo todo tem gente saindo com concussions, como que com algum tipo sim, de, né? Você aí tem essa experiência também? Então você também trabalha com profissionais, com atletas profissionais? Ou é mais específico? Também. Que legal. muito, muito. E Muito. você tocou, Laila, você é muito boa no seu trabalho em podcast, ser Ah, podcast, obrigada. ser host de podcast. Porque é isso o que você falou agora, é a definição de lesão cerebral traumática, né? Então, uma lesão cerebral traumática é causada por alguma força externa, né? Então, tem que ter uma força, como uma batida forte na cabeça, uma queda, um acidente, né? E de novo, tem formas diferentes de categorizar esses tipos de lesões. Porque, por exemplo, uma delas é que o cérebro não entra nada dentro do cérebro, não tem um objeto que tem um dano e, vamos dizer, entra dentro do cérebro, Uhum, mas o cérebro dentro da cabeça, ele se mexe, né? uhum. Eu não sei, eu tô muito sem descrever isso de uma forma científica. Mas é isso, imagine a cabeça, né? Você tem o seu esqueleto aqui, e o Uhum, cérebro dentro, ele pode se mexer, né? uhum, Isso é o caso que a gente vê com muito atletas, e até teve um caso bem famosinho que teve há um tempinho atrás sobre exatamente esse esporte de futebol americano, em que todo mundo estava tendo uma forma de uma lesão cerebral e ninguém sabia como isso estava acontecendo. E isso terminou mudando os capacetes uhum, dos jogadores, né? Eles fizeram um mecanismo dentro do capacete para que, se a cabeça tivesse alguma queda ou alguma força, o cérebro não mexe dentro da cabeça, né? Então isso diminua a probabilidade de ter esse tipo de lesão, né? Não significa que é safe, esqueci essa palavra em português agora, seguro. mas não significa que é seguro, mas é menos dano, Posso né? compartilhar uma foto? Agora a gente tá muito chique. Clarinha, a gente tá muito chique. E a gente Ah, agora tá no YouTube também, né? Então, pro pessoal vendo o YouTube, eu queria compartilhar. Pelo que eu entendi, vê se é isso mesmo. Pelo que eu entendi, porque a gente realmente gosta de futebol americano aqui em casa. Mas pelo que eu entendi, eles estão testando ainda o capacete para ver se o capacete realmente, não sei, talvez você saiba mais do que eu. Mas ele tem uma cara engraçadinha, né? Pra quem tá aqui no YouTube vendo. São esses e os capacetes. Aham.
E há várias, assim, mudanças ao longo do tempo, né? E Uhum. pessoas que são, que já ajudaram esse caso. Tem um filme até, bem, eu esqueci o nome do filme, mas é sobre isso, exatamente isso. De que teve um advogado que tinha um cliente que era um jogador de futebol e ele teve muitos transtornos, muitas dificuldades. Depois ele parou de jogar, ele não conseguia jogar mais e eles queriam abrir um caso contra a A medicina, fábrica. assim, a Uhum. medicina toda, A medicina. porque ninguém estava cuidando disso, ninguém estava cuidando dele, né? Então, há muitas mudanças assim, e até mudanças de regras dentro do esporte para tentar diminuir Que esse tipo de interessante. lesões. Que interessante. Mas a gente vê que isso é muito comum com o UFC também, né? Com pessoas que lutam, martial arts, MMA, esse tipo É, de porque você tá esporte. tomando porrada na cabeça o tempo todo. O E tempo assim, todo. Laila, licença, toda vez que uma pessoa é knocked out, também não sei, nem Que sei. alguém que levou essa porrada e meio que dá um desmaio, né? Perfeito. Toda vez que isso acontece, isso é uma lesão cerebral. Toda vez que isso acontece. Então, se tem um lutador que isso aconteceu 5 ou 6 vezes dentro da sua carreira, ele já sofreu 6 acidentes diferentes, sabe? Olha só. Ou até criança, né? Que, sei lá, caiu de uma escada. Enfim, isso só eu imagino. Qual que é a prevalência, Clarinha? Sei que, o quanto que. Então foi interessante, né? A gente está usando dois artigos para fazer essa conversa. Esses artigos são um pouco. São bem legais, né? Um artigo de 2009. Eu vou fazer a referência só para o pessoal saber e eu boto o link deles, né? Mas é do Keith Slifer e da Adriana Mari na revista científica Developmental Disabilities Research Reviews, publicado em 2009, que é Behavior Management for Children and Adolescents with Acquired Brain Injury. Então seria gerenciamento de comportamento para crianças e adolescentes com lesões cerebrais adquiridas. Podemos traduzir Uhum, assim? uhum, Legal. E é bem interessante, porque o foco é mesmo na análise de comportamento aplicada, né? Voltada para neurolesões. O estudo que vem do Kennedy Krieger Institute em Maryland, que poxa, faz um trabalho super legal em várias áreas, enfim, esse é outro tópico, mas eles são incríveis lá. E aí o outro estudo é da Meg Heinecke e do Jim Carr, e foi publicado em 2014 na revista científica Behavioral Interventions, e diz assim, Apply Behavior Analysis in Acquired Brain Injury Rehabilitation, a meta-analysis of single case design intervention research. Então seria a análise de comportamento aplicada na reabilitação de lesões cerebrais adquiridas e é uma meta-análise de pesquisas usando sujeito de caso único. perfeito. Então a gente já deixa aqui, a gente vai entrar aqui e ali, mas muitas informações estão vindo desses estudos, né, Clarinha? Perfeito. Perfeito. Qual que é mais ou menos a prevalência, o quão frequente que a gente vê lesões cerebrais? É engraçado porque a prevalência nesse artigo, né, eu acho que foi 1,7 milhões de americanos, né, e a prevalência, assim, um número, no geral, é 3,3% de adultos nos Estados Unidos, né. Uhum. Só que a gente acredita, e todo mundo que pesquisa e trabalha nessa área, que esse número é muito abaixo do número real. Porque isso é apenas Quem com reporta? hospitalização. Exato. Quem reporta e vai para o hospital, né? E como eu falei já, né? Toda vez eu posso assistir uma luta de UFC e ver 6 acontecer em uma noite, né? Assistir uma noite e Uhum, acontecer aquilo uhum. ali. Você mencionou, eu moro em Los Angeles. Além de ter muitas equipes de esportes, né? Muitos times de esportes, também, como qualquer cidade grande, infelizmente, há muitos acidentes todo dia, né? Poxa, Todo moto, dia. Moto. bicicleta. Laila, e eu Uhum. vou falar uma coisa aqui que é o meu PSA, meu Public Service Announcement, que eu falo para todo mundo.
Anúncio de serviço público. Vamos lá. É, Anúncio de serviço pelo, público para tudo, vamos prestar atenção. Tô curiosa. pelo amor de Deus, não anda naqueles scooters elétricos, nos patins elétricos, Patinetes naqueles, elétricos. os patinetes Muito elétricos. popular. Muito popular e toda vez que chega um desses, é a pior lesão cerebral que eu vejo na minha carreira. É Algumas das mesmo. piores que eu já vi nesses patinetes e nas bicicletas elétricas também, que estão começando a ter mais Sim. popularidade também. E assim, é coisa que, Laila, que você é inacreditável. Assim, é, Mais do que pessoas que moto. estão muito mais que moto hoje em dia, sabia? Eu Que vejo interessante. muito mais que moto. Até agora, né? Tô trabalhando nessa clínica há 3 anos agora, e eu acho que eu já vi 7 ou 8 quedas de um patinete ou de uma bicicleta elétrica e só um de moto. Você acha que É, talvez seja também porque tem mais gente usando um patinete elétrico? Talvez, né? tem mais gente usando, tem menos gente usando capacete, e as pessoas que Menos estão gente usando usando. capacete, então tá usando, mas não tá protegendo. Faz sentido. Faz sentido. Porque as E, pessoas aí alugam, né? Elas vão e alugam o exatamente. negócio. Aham. Exatamente. Eu fui em Santa Mônica aqui, né? Eu fui umas semanas atrás e eles agora eliminaram os patinetes e agora tem só umas bicicletas elétricas e fica 2 ou 3 pessoas nessas bicicletas andando, sentado em um. Juntas. Na E mesma, eu sim. e o grande problema, a outra coisa que eu acho que é um grande problema, Laila, que é sempre várias variáveis, né? É a falta do uso de capacete e o quanto tá indo o rápido. Tá indo muito Hum, rápido a pessoa, o speed, né? uhum, As uhum. pessoas andam muito rápido, sem, assim, saber como Capacete. parar, Sem ter uma e sem buzina pra falar, capacete. tô chegando. Caramba, E faz as pessoas sentido. acham que além que é tudo ok. E terceiro variável, que eu acho que são os três assim que eu vejo que é o mais a combinação assim, muitas pessoas usam intoxicadas, infelizmente. Por Hum, quê? Eles não vão dirigir porque estão intoxicados, mas então eles vão andar pegam. no patinete ou na bicicleta elétrica. E o Olha que é que só. acontece, né? Ai, que Ah, triste. e não Faz tem assim, sentido. quem vai regulamentar uma pessoa que tá andando no patinete na rua depois de uma noitada? Ninguém vai parar e dizer, você não pode, né? A não ser que esteja fazendo uma coisa assim muito errado. Não tem. E mesmo assim, eu acho que não teria como uma lei proteger isso. Quem vai ser a polícia disso? Quem vai ficar atrás das pessoas de patinete e dizendo que você está intoxicado e não pode passar mais nele, né? Não pode ficar Caramba, passeando mais nele. Então eu caramba. vejo isso. Assim, eu já vi muitas pessoas jovens, que são pessoas com muito potencial, que estão indo para faculdades. A gente teve vários alunos do UCLA, que é uma das faculdades mais importantes do mundo, alunos de lá que não conseguem terminar a sua carreira porque eles tiveram uma lesão cerebral porque estavam andando Gente, que no triste. patinete. Que triste. Então isso é Muito meu triste. meu meu anúncio para vocês aí, por favor, Então, não pessoal, andem. anotem. Não sei se é tão. Não sei se a vida no Brasil. Não sei se esses patinetes estão, né, de fácil acesso no Brasil, mas é uma coisa interessante para realmente ficar de olho, né? E da importância que isso é e o impacto que pode ter na sua vida, né? Porque Absolutamente. uma lesão dessa, poxa, como você falou agora, então o pessoal estava na faculdade e não conseguiu terminar a faculdade por causa de lesões cerebrais. Olha que triste. Muito É. triste. E E, e Clarinha, poxa, entendemos que é, né, uma lesão cerebral, entendemos que é adquirida depois do nascimento, entendemos que pode ser alguma coisa que se desenvolve ou alguma coisa externa, né, que você meio que bateu com a cabeça, enfim, alguma coisa aconteceu e agora você sofreu uma lesão. E eu abri o artigo que você me mandou do Jim e da Meg, que são pessoas que eu gosto tanto. Então é até prazeroso, né? Mesmo do. É muito com legal você certeza. ler artigos de pessoas que você gosta. E aí,
Eu achei muito, muito legal. Ele foi publicado em 2014, então já tem 11 anos. Mas o legal disso é que mesmo há 11 anos atrás, eles já conseguiram identificar mais de 100 artigos, né, que entraram no critério deles para eles revisarem é, o efeito de, né, de, como se diz, de estratégias baseadas em aba, vamos dizer assim, né, para uma intervenção. E eu achei muito interessante, porque não é, na minha experiência, não é um tópico super falado. Antes de eu conhecer a Meg, eu não conheço ela super bem, mas eu conheci ela, acho que quando eu fui visitar, né, o Sac State, que já tem bastante tempo, e nossa, ela é um amor, e a gente começou a conversar sobre o interesse dela, etc e tal, eu falei, nossa, que legal. E o legal disso é que, olha só, se você abre o artigo do Jim Carr e da Meg, caramba, os jornais, ou seja, revistas científicas, que a gente fala, né, em português, eu sei que a gente usa o termo de revistas científicas, são várias, os artigos estão sendo publicados em revistas científicas muito além da análise de comportamento aplicado, o que é muito, muito legal. Então, é assim, revistas científicas de medicina, de reabilitação, de lesões cerebrais, de reabilitação de trauma, enfim, de reabilitação neuropsicológica, poxa, psiquiatria, enfim, é muito legal ver essa disseminação, né, da análise de comportamento aplicada para outras áreas. Enfim, foi E só um uma coisa. comentário. Não, e assim, uma coisa que é muito importante, Laila, é sobre essa pesquisa que eles fizeram, né? Eu sei que é um trabalho muito. Foi um trabalho muito grande e importante para a Megan, que ela trabalhou nesse artigo. E uma coisa que é muito importante a gente notar nele, que é uma grande diferença, um diferencial entre as pesquisas que a gente vê tipicamente e as pesquisas que foram identificadas nesse, é que muitas vezes, mesmo sendo sujeito único, a gente, como analista de comportamento, eu vou dizer assim, vou tomar essa responsabilidade. A gente tem dificuldade para olhar para fora e olhar outras pesquisas e dizer que isso foi um sujeito único, porque não Perfeito, segue o nosso perfeito. nossos padrões, né? E é uma coisa que eles mencionaram no artigo, até no fim, que eles disseram: se a gente fosse só seguir os padrões das nossas pesquisas que a gente segue tipicamente, que é o delineamento do sujeito único, a gente teria eliminado uma grande parte dos nossos achados, dos nossos resultados. E isso é um grande trabalho na Muito, flexibilidade do analista do comportamento, né? A muito. gente não pode só dizer que isso é análise do comportamento, isso não é. Porque a gente sabe que não é isso, é uma ciência, né? Então, se tem uma pessoa que não é um BCBA, ou tem um estudo diferente, ou tem um estudo mais abrangente do que Um a gente jornal vê. científico que é fora da análise de comportamento aplicado. E a gente está usando palavras diferentes para descrever a mesma coisa, isso ainda funciona, né? Perfeito. E também na prática, quando a gente implementa pesquisas na prática, que eu até vi, Cláudio estava no último podcast, né? Que vocês conversaram muito sobre isso, e Cláudio é uma ótima referência nessa área, porque a gente sabe que na prática é muito diferente do que quando você está dentro do laboratório. Você tem que aceitar que tem variáveis que você nunca vai poder manipular e tem certas coisas que você não vai poder mudar naquele negócio. Você não pode mudar os cuidadores da criança, você não pode O mudar o cachorro ambiente. que tá entrando aqui latindo durante a... Perfeito. O Perfeito, não irmão. pode. Total. Não pode mudar essas coisas. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar o que a gente tem, estudar e tentar disseminar. Porque o problema é quando a gente diga, tem que ser desse jeito. Não. Isso é a mensagem oposta de ciência. A ciência é um olhar, é apenas um olhar, uma filosofia, como a gente olha para o mundo, né? Eu olho para o mundo e eu vejo uma coisa que eu quero manipular e eu vou manipular aquilo para ver se eu tenho um resultado esperado. Então, na prática, do mesmo jeito que a gente vê com muitas dessas pesquisas nessa meta-análise, é que são coisas que foram dois pacientes, ou um paciente,
uma pessoa estava lá e disse, eu vou fazer uma intervenção e eu vou ver o resultado. E apenas isso, não foi nada mais. Não pegou lá um delineamento específico, não fez todo esse negócio que a gente adoraria fazer em toda vez, mas a pergunta é uma pergunta de, é melhor disseminar essa informação de uma forma interessante ou eu quero aperfeiçoar o procedimento, a metodologia, né? Perfeito. E na prática a gente tem que sempre buscar ter esse olhar para, olha, não vai ser perfeito, eu não vou conseguir fazer tudo que eu quero, mas existe uma oportunidade lá, eu posso disseminar essas informações com outras pessoas, e isso é muito mais importante do que ter um delineamento perfeito, né? Perfeito. Ou experimental perfeito. Não vai existir isso. E Clarinha, eu queria finalizar esse segmento falando, pegando um dado de novo, de 2014, então seria interessante ver se tem, né, o que esses dados seriam hoje com os artigos que já foram publicados desde 2014. Mas olha só, das lesões causadas por traumatismo craniano, acho que é assim que talvez se fala, não? Lesões traumáticas. Naquela época, 47,7% dos artigos que focaram, né, em lesões traumáticas foram resultados de acidente de carro ou acidente na rua, né, de tráfego na rua. Então já estava vendo o que você falou e foi estupidamente mais alto do que, né, a porcentagem de qualquer outro tipo de acidente. Então, pessoal, toma cuidado na rua, protege-se, use capacete e a gente já volta no próximo segmento com mais. Pessoal, voltamos. Estou com um problema, porque a gente só tem mais um segmento e muita coisa. Ninguém solta a mão de ninguém. Mas é muito legal. Mas o objetivo desse podcast é esse, né? A Clarinha trazer uma introdução e, de repente, enfim, a gente vai aprendendo mais e mais sobre isso. Mas é muito interessante, é muito legal ver a análise de comportamento sendo aplicada em, né, áreas diferentes. E para quem tiver interesse, pessoal, dá uma olhada nesse artigo da Meg e do Jim Carr, porque só as tabelas são muito interessantes. Então, de ver de tipo de respostas né, que tem esse trabalho em termos de aquisição de habilidades ou em termos de redução de comportamentos, ao mesmo tempo de estratégias que são utilizadas, pelo menos nesses estudos, né, que eles revisaram, que são várias estratégias de reforçamento, de variáveis antecedentes, automonitoramento, contingência de grupo, e vai, né, a lista. Então é muito, muito legal, que dá para dar uma ideia super, super interessante. Mas, Clarinha, a gente vem falando sobre lesões cerebrais, acho que a gente já entendeu o que é, a gente já entendeu que, tipo, a prevalência que é reportada por hospitalizações é relativamente baixa, provavelmente acontece muito mais do que está sendo reportado, né? De repente, né, enfim, de repente, isso já aconteceu com muita gente, né? Que eu ligo pro médico, o médico te dá alguma informação e você vai se medicando com o médico ali te guiando. Então, não todo mundo acaba indo para um hospital, né? Mas em termos de então, assim, uma pessoa que sofreu alguma lesão cerebral, como que é o impacto na vida dela? Porque você falou, né? A gente está falando do exemplo de profissionais que são atletas de futebol americano. Já sofreu, às vezes, 5, 6, mas às vezes, não sei, alguém sofreu uma lesão, e aí? Então, preciso ir para uma reabilitação. E reabilitação de quê? Sabe? Quais são. Acho que a palavra usada é muito sequela que eu vi aqui nos artigos, né? Quais são as possíveis sequelas causadas em uma lesão cerebral? Perfeito. Então, bem complexo. Eu adoro conversar sobre isso, porque é uma coisa que a gente realmente, eu acho que não pensa muito. E, na verdade, isso ajudou muito na minha prática com pessoas com autismo também,
porque isso ajudou muito a eu buscar entender as outras variáveis que devem tá passando, né, por aquele cliente, aquela pessoa. Mas primeiramente, assim, tem uma ampla variedade de consequências, né? Uhum. E uma coisa que é interessante, Laila, é que isso varia conforme a área do cérebro que foi afetada. Faz A sentido. gravidade, a gravidade também da lesão e o momento do desenvolvimento em que ela ocorreu. Faz É, sentido, porque cada área tá ali responsável por coisas diferentes, né? Perfeito, perfeito. Isso aí, se vocês querem saber mais sobre isso, é um estudo, assim, uma rápida pesquisa no Google, você vê as partes diferentes, e eu também até posso compartilhar. Uma vez eu tentei fazer um em português, Laila, porque eu teve dificuldade de achar, mas até hoje tô nesse projeto, sabe? Vai É, sair, vai sair. Mas então, tem várias áreas, né? Assim, é bem abrangente o que pode acontecer. A primeira, e uma das que a gente vê que é mais comum, assim, há uma lesão grave, há uma lesão não tão grave, né? São dificuldades cognitivas. Problemas de memória, atenção, planejamento, organização, resolução de problemas, né? E a gente vê muito essas dificuldades cognitivas. Também a gente vê é, comprometimentos sensoriais e motores, como alterações no equilíbrio, e isso Hum. pode ser por dificuldades físicas, né? Dificuldades de. Agora eu não consigo andar mais, né? Ou no caso de AVC, o meu lado direito está paralisado por um tempo, né? Não é nada que Sim. a gente. Em muitos casos, a gente pode fazer uma reabilitação física para conseguir de novo, né, o movimento, mas isso vai demorar, né? Então, tem muitas partes físicas, né, que pode acontecer nisso. A coordenação motora também, fala e percepção sensorial. Então, eu já trabalhei com muitos clientes em que ele tem que reaprender a comer. Eles não conseguem comer mais, né? E é uma coisa interessante que eu trago, que comer, engolir, mastigar, engolir é um comportamento respondente e operante. Porque a gente, fono faz muito isso, de reensinar como comer, né? Como usar a língua dentro da boca, como a comida descer, né? E tem terapias em que você fisicamente ajuda a comida do paciente descer, né? Então, e tem atividades que você faz, né? Que fono tem muito essa expertise. E isso entra em déficits de comunicação, na fala, de compreensão de linguagem, leitura e escrita, dificuldades escolares, profissionais e, por último, dificuldades comportamentais e emocionais, incluindo um comportamento muito comum que, assim, quando eu comecei nessa área, eu fiquei pensando, o que é isso? Eu preciso de uma definição disso. Mas é impulsividade, né? Isso é um comportamento que, assim, se eu falo isso para alguém, é, eles não entendem. Mas o que é isso? Então, impulsividade é um comportamento que a gente vê muito das pessoas fazerem o melhor jeito de explicar, que eu explicaria não de uma forma comportamental, mas só de explicar, assim, no geral, fazer coisas sem pensar, né? Eu vou usar o banheiro, mas eu não tirei minhas calças. Vou escovar meus dentes, mas eu não sei onde a escova tá, né? Ou vou comer, mas não consigo me equilibrar. Então eu vou tentar fazer a comida, vou tentar cozinhar lá, mas eu não consigo ficar em pé sem ajuda, né? Então eu vejo muito isso, impulsividade é um comportamento que eu trato e é um comportamento assim muito difícil de se tratar. Mas também temos muitos outros comportamentos, inclusive comportamentos agressivos, autolesivos, heterolesivos, a pessoa se irritar, recusar de querer fazer as coisas, emocionalmente, desinibição, apatia, ansiedade, muita depressão nessa população também, né? Então, tudo isso a gente meio que trabalha. E no contexto onde eu atuo, a gente trabalha com uma abordagem assim, verdadeiramente multidisciplinar. Então, Imagina. a gente tem equipe de fisioterapia, fono, psicologia, pedagogia, terapia ocupacional, e também temos uma equipe, um doutor, né, enfermeiras. Isso faz que a gente pode olhar para o indivíduo, o paciente, como um todo,
e construir uma intervenção integrada com toda a equipe e individualizada. Que legal. E a análise do comportamento, ele se insere nesse processo como uma ferramenta que pode ajudar a promover a autonomia, ajudar na adaptação funcional e a qualidade de vida. Porque se você é uma pessoa muito agressiva, você não vai poder participar na fisioterapia, né? Isso Uhum, não vai acontecer. uhum. Então, Clarinha, por exemplo, para o pessoal de casa aqui entender e eu também, para todos nós. Então, assim, você tá na clínica onde você trabalha e aí chegou um paciente novo. E aí, como que funciona, né? Eu imagino que vai ser talvez parecido com que a gente, que eu sei que muita gente que está ouvindo aqui trabalha, né, trabalha com pessoas autistas. Não sei, como que é? É uma avaliação que você faz primeiro e depois você identifica os objetivos e aí você desenvolve um plano de tratamento? Como que funciona? Não sei, chegou aqui, quem que tá aí no... Chegou o jogador de basquete, de futebol, vamos pro futebol americano mesmo. Chegou o jogador de futebol americano que veio do jogo, que acabou de ter algum trauma alguma lesão cerebral. E aí? Perfeito. Então, vou começar a descrever um pouco sobre o meu trabalho. É, eu trabalho tipicamente em 3 frentes. Primeiro é o manejo de comportamentos difíceis, né? Comportamentos agressivos ou heterolesivos, né? E segundo, no suporte no processo de desfraude, que é outra área, Olha só. que a gente tem muita especialidade, desde o Fox e Azra em 1970 e pouco, né? Uhum. E por último, no ensino de habilidades sociais, né? Então, há Então, 3 redução de focos. comportamentos agressivos. Entendi. Desfraude e habilidades sociais. Normalmente Perfeito. adultos? Ou. Normalmente adultos, tipicamente adultos. De vez em quando tem uma criança, um caso de pediatra, que a gente chama. Tá, tá. É, Então vai depender, né, da forma que você vai fazer. Não sei, vou chutar. Então, vou chutar. Chegou, né? Estamos trabalhando com um paciente que engaja em comportamentos agressivos. Você vai fazer uma avaliação funcional, que talvez vai incluir, né, uma avaliação indireta, talvez uma descritiva, uma análise funcional, e aí identificou a função do comportamento, e agora estamos vendo estratégias baseadas na função. Chutei. Fiz perfeito, gol? perfeito. Foi um chute maravilhoso, Laila. Fiz gol? E, e eu vou dizer assim, um alerta para todo mundo entenderem que esse tipo de trabalho é um trabalho totalmente diferente da área de TEA, Imagino. porque tipicamente você recebe um laudo de um doutor, né? E você tem 1 mês de tratamento para o cliente, ou 3 meses, ou 6 meses, você tem aprovado lá. Eu trabalho com pessoas que têm, às vezes, apenas 7 dias de. Caraca, olha só. Tô com 3 pacientes agora que toda semana eu tenho que fazer um relatório e enviar para o plano dar o reembolso da terapia, né? Então, isso faz que o nosso É mundo tipo uma gere. consultoria, como se fosse, então. É, Deixa eu te ensinar isso, você vai pra casa e faz XYZ? mais ou menos. Em Uhum. muitos casos, em muitos casos. Então, a estrutura do meu Hum. trabalho é completamente diferente de qualquer outro, e por isso nós temos que criar tratamentos e intervenções assim, de dia para noite, literalmente de dia para noite. Então, tipicamente, se a gente tem um cliente que chega e ele é agressivo, por exemplo, ou a gente precisa fazer o processo de desfraude, entre 48 horas a gente vai já ter um programa feito e implementado, começando a implementação. Então, nesse caso, vamos supor, eu vou dar um exemplo é, bem severo. Vamos fazer um exemplo bem severo. Chegou uma pessoa, ele é agressivo e ele também precisa do processo de usar o banheiro. Essa pessoa possivelmente ele é agressivo, então significa que ele consegue andar, ele consegue mexer os braços e o corpo,
E eu já tive esse caso, né? Então, muitos casos assim que pessoas que conseguem andar. Em outros momentos a gente vê que pessoas que não conseguem andar mais, que ainda tem essa parte, eles não são tão fisicamente capacitados para engajar nesse tipo de comportamento. Mas vamos supor que a gente tenha esse caso. Então, ele vai chegar, o que eu vou fazer? Eu vou passar o meu dia todo observando essa pessoa. E isso vai depender, Laila, também. A gente tem 3 modos de participar na terapia diferente. O ideal é quando a gente tem ele dentro da nossa residência. Porque a gente também tem um elemento residencial. Então, na clínica que eu trabalho dentro da clínica, mas também tem pacientes que moram hospedado, né, dentro das nossas casas, que são casas dentro da comunidade, com a ideia de ser uma casa que é parecido com o ambiente que a gente quer que aquela pessoa volta, né? Uhum, uhum. Então, a gente conseguiu essa pessoa, ele vai participar no nosso programa residencial, ele vai vir para a clínica todo dia, eu vou observar ele por um dia inteiro, provavelmente também observá-lo dentro da residência, porque é um ambiente diferente, né? Então, o meu tratamento tem que ser aplicado dentro da residência e dentro da clínica. E por isso que a gente tem uma equipe especializada, né? 24 horas do dia, essa pessoa tem alguém lá que vai implementar esse protocolo. Que no caso, a gente em inglês chama de BIP, Behavior Intervention Plan, mas em português muitas vezes eu vejo o PIC, né? O Plano de Intervenção Comportamental. Então, eu tenho que criar isso entre 48 horas, porque cada minuto que passa é um minuto que aquela pessoa não está recebendo terapia, né? Então, eu faço uma avaliação, tipicamente eu vou fazer 2 dias completo de avaliação, e agora que eu tenho um pouco mais de experiência, né? E importante, quando eu comecei, eu tive supervisão dentro da clínica por outras pessoas, mas hoje em dia eu consigo criar o tratamento durante o tempo que eu estou observando. Então, ao mesmo tempo que eu estou fazendo minhas observações, eu já estou criando lá o protocolo se essa pessoa é agressiva, se essa pessoa engaja em se recusar da atividade, dizer que eu não quero, né, que eu não vou fazer isso. O que é que a gente faz? E isso vai ser baseado no quê? Na função do comportamento. Nesse período, apenas uma hipótese, né? Então, é porque eu não tenho como dizer que isso é realmente a função desse comportamento. Mas eu posso olhar um comportamento e ver, assim, se a gente dá a instrução, que muitas vezes é isso, a gente vê que é uma fuga de demandas. Então, o que é que a gente tem que fazer para tratar isso? E todo cliente vai ser diferente, né? Total. E nesse caso, todo cliente vai ser diferente e ele tem um histórico diferente. E isso é o maior, eu acho que é o maior desafio da minha vida no meu trabalho é isso. Que, por exemplo, eu trabalhei com um paciente que ele estava muito confuso e ele achava que estava morando na Coreia em 1970 e pouco e que ele estava dentro da equipe militar. Então, ele estava muito confuso, mas ele era muito inteligente. Então, você conseguia conversar com ele, mas de repente, do nada, ele começava a falar coreano, né? Aí tem outros clientes com que eu trabalho que não conseguem conversar, não tem essa habilidade, são não verbais, né? Então, eu vou tratar essa pessoa muito diferente do que a pessoa que é verbal, né? Faz Então, sentido. a minha resposta para o comportamento, a consequência dentro do meu plano de intervenção comportamental vai ser bem diferente, né? E agora, vamos supor, a gente precisa fazer o desfraude dessa pessoa também. Eu vou fazer uma coleta de dados, é bem parecido com o protocolo, né, do Fox e Asrian, só que um pouco menos intensivo, porque não é fácil de levar um Adulto. adulto para o banheiro cada 10 a 15 minutos, né? Então eu faço uma coleta de dados de cada hora do dia, 24 horas no dia, a gente faz uma coleta de dados e baseado nisso, tipicamente isso é um pouco mais, eu preciso 3 ou 4 dias de dados para criar um protocolo de usar o banheiro e também eu acompanho isso com a ajuda das enfermeiras, que a gente olha para a quantidade que aquela pessoa está consumindo, comendo. Obviamente, tem efeitos de medicamentos também, que quase todo mundo que tem uma lesão cerebral, que entra dentro da clínica, toma anticonvulsantes no início, né? Porque muitas pessoas têm convulsões depois de uma lesão cerebral. Então, há muito medicamentos, outras dificuldades médicas, né? Se aquela pessoa tem dificuldades em usar o banheiro, ou se né, tem muitas questões Uhum. biológicas mesmo.
Então, é meio que isso, Laila. E não é todo dia que eu faço isso, mas eu supervisiono, assim, entre aspas, né? Eu supervisiono a equipe, a implementação desse protocolo dentro da equipe completa, ou seja, dentro da clínica e todos os terapeutas da clínica e dentro da residência e todos os funcionários, né, que a gente tem especialista como aplicador, né, todos os aplicadores dentro da residência também, né, os Mas, cuidadores, podemos mas dizer. específico na área de aba. Ou não, Mas no geral. não, No não, é no geral. geral. Então ainda tem fono na sua equipe, ainda tem TO na sua equipe. Que interessante. Que legal. Na E verdade, todo mundo. todo mundo, todo mundo. É, Caramba, que legal. Então, assim, o que eu ouvi de você, não sei, se eu tivesse que fazer um resumo, um resuminho mesmo. Então, me pareceu que, assim, são tratamentos bem focados, né? Que, tipo, o pessoal chega perfeito. pra gente, né? Então, de repente, para esse cliente, o foco é desfraude. Para outro cliente, o foco é ensino de habilidades sociais. De repente, para outro cliente, é redução de comportamento, Perfeito. né? Então, são tratamentos focados que, às vezes, o seu tempo... Parece que, às vezes não, sempre o seu tempo é limitado, mas às vezes é mais limitado ainda do que outros, né? Às vezes você tem não sei, mais tempo mesmo e mais acesso, né? Mais oportunidades com a gente pode chamar de pacientes Uhum, diferentes, né? Legal. perfeito. E aí, Clarinha, então você já tem o seu objetivo. O objetivo é ensinar, né, ou a fazer o desfraude, né, ir ao banheiro de forma independente, ou aprender alguma habilidade social, ou redução de alguma generalizando essas três áreas. Imagino que às vezes pode ter alguma coisa um pouco diferente ou não. Ou é sempre essas três áreas, Tipicamente é isso. tipicamente. E tudo que eu faço meio que cai dentro disso. De vez em quando a gente tá um pouco mais calmo, a clínica, quando tem um fluxo tão alto de pessoas agressivas, eu consigo entrar e fazer um programa que pode ser que é um de aquisição, um pouco mais parecido do que a gente faz com Uhum, crianças com autismo ou pessoas com autismo, né, no desenvolvimento. Por exemplo, eu trabalho com um paciente que já está dentro da clínica há quase 5 anos e eu comecei a fazer um protocolo de ensino de nomes. Então, eu estou usando um treino de que U20 legal. e um treino de um DAV, né, e um treino de tato com ele, para aprender os nomes das pessoas com que ele trabalha. Porque ele também ele não fala inglês, ele não consegue falar bem, ele De tem muitas comunicação. convulsões, a comunicação dele é muito ruim, ele não fala inglês, não é a língua primária dele. Então, eu às vezes eu consigo fazer um programinha assim desse jeito, né? Então, Uhum, nesse caso, é porque é um paciente que está com a gente por muito tempo e já passou pelo processo de especialização, né? uhum. Mas eu guio, eu apenas assim sou quase como um guia para os outros aplicadores, para eles poderem serem eficazes no trabalho deles, né? Uhum. Porque eles não sabem lidar com esses Sim, comportamentos, eles não sim, sabem como trabalhar com isso. sim. Então, basicamente, você identificou o objetivo para esse paciente. Geralmente são objetivos focados, né? Que você está focando naquele talvez um objetivo. E aí você fez primeiro começou com uma observação para entender como uma avaliação mesmo, né? Desse Uhum, desse paciente. E aí, baseado nessa sua avaliação, você vai desenvolver um plano de tratamento. Um perfeito. plano de intervenção. E aí você caminha com um plano de intervenção até que, enfim, esse paciente faça algum tipo de transição. Isso. E é esperado o objetivo é daquela pessoa se reabilitar, né? Não necessariamente para quem ele era anteriormente, antes do acidente ou do que aconteceu, mas para que ele consiga manter uma vivência, né? Uma Qualidade de vida. qualidade de vida, al- de alguma forma, né? E todo mundo tem objetivos diferentes. Eu acho que isso é uma das partes mais é, gostosas que eu tenho na minha área, né? De conseguir trabalhar com outros profissionais para buscar realmente o que é que essa pessoa, quem é que essa pessoa vai ser.
e quem é que ele quer que seja e quem é que a família quer que seja, né? Essa pessoa vai viver só, essa pessoa vai viver com a família, o objetivo é para essa pessoa ser independente ou vai sempre morar em casa, né? E se vai sempre morar em casa, quais são os efeitos que a gente Suporte. quer ver? Qual é o suporte? Essa pessoa vai voltar a trabalhar, essa pessoa vai voltar a ser um pai ou uma mãe, né? E essa parte, assim, traz muita satisfação de ver uma pessoa voltar a ser um pai, voltar a ser uma mãe, voltar a ser um avô, voltar a ser um marido, voltar a ser um irmão ou irmã, né? Que E, incrível. e isso Impacto super grande, né? é exatamente isso. Isso vai ser de uma forma diferente, provavelmente, né? Uhum, uhum. Mas essa parte de trabalhar na equipe multidisciplinar é uma coisa que a terapia ocupacional vai olhar e vai dizer como é que ele vai se vestir. E o físio vai dizer, mas ele pode vestir desse jeito, mas como é que ele vai andar, né? Se ele vai andar. Se ele não vai andar, como é que ele vai se movimentar dentro da casa? E a fono vai olhar e dizer o que eles vão comer, e a gente vai olhar para o médico e olhar a nutrição dele, ver como ele come, e voltar para a fono. E a fono vai dizer, vamos fazer o seu cardápio, né? As suas calorias, de organizar isso. E aí a gente volta para a educação, a pedagogia. Como é que você está manejando o seu dinheiro para ir comprar as comidas? Você está usando US$ 200 por dia, que não é provavelmente um budget bom, né? Então, a gente olha para a pessoa como um todo, né? Uma Uhum. vida completa ali naquele momento. E isso eu acho que é o que traz mais satisfação, é de ver as pessoas voltar a ter uma vida com alguma satisfação, sabe? Que incrível. E algumas pessoas ficam ali curto prazo e algumas pessoas mais longo prazo. Isso. Entendi. Clarinha, se pessoas como eu super se interessaram e falam, caramba, que incrível, né? Hoje em dia eu vejo muita gente interessada na parte de neurociências, muita gente buscando até especialização, ou enfim. E acho que vai ter muita gente que vai ouvir esse podcast e vai falar, cara, que legal, quero também trabalhar nisso. Mas assim, por exemplo, eu, Laila, nunca tive experiência com essa população. Eu não posso, né, eticamente, eu não posso trabalhar com uma população sem ter algum treinamento, sem ter algum suporte, etc e tal. Então, acho que isso que a gente estava falando no início, né? Que a gente vai entrar no escopo de competência. E a gente não tem muito tempo, mas acho que esse seria um ponto, né? De tipo, busque alguém que tenha experiência, busque treinamento, busque supervisão, consultoria, enfim. Esse é um tópico número um, né? A gente não pode ouvir o podcast e agora eu vou começar a trabalhar com essa população sem ter nenhum tipo de treinamento, né? Perfeito, perfeito. E eu até, isso é um ponto tão importante, Laila. Que bom que você falou isso. Que eu vi no Instagram, eu tava ontem, eu sei que a gente vê cada coisa, né? Mas eu vi uma coisa que era, torne-se supervisor em aba. E assim, não funciona assim, Em 10 né? minutos. Não funciona assim. Eu só comecei a me sentir realmente é, independente depois de estudar. E, de novo, eu trabalho isso 7h30 a 4h30, todo dia, né? Então, eu tive 2 supervisores no início, quando eu comecei, e o ano passado eu consegui tirar uma especialidade, né? Que a gente, não é uma especialidade igual do Brasil, é um certificado assim que a gente tem nos Estados Unidos, mas uma especialidade na área de lesões cerebrais. Mas para tirar essa especialidade, tinha um requerimento de um certo tempo de supervisionado, um requerimento de certo tempo trabalhando com essa população, né? Então, a minha sugestão que eu sempre dou para as pessoas, primeiramente, é que você provavelmente não vai achar um papel de analista do comportamento dentro de qualquer área, hoje em dia, né? Isso é muito raro. Eu me sinto muito sortuda de ter isso dentro da empresa que eu trabalho, mas eu sei que também a gente temos 7 clínicas e tem algumas outras clínicas no país aqui que a gente tem, mas eu acho que no total deve ter 10 a 15 locais físicos em que você pode ir trabalhar como analista de comportamento, trabalhando com lesões cerebrais. Pode ser 20, mas mesmo assim, há muito poucas Pouco. oportunidades, né?
Então, o que é que tem que acontecer? Você tem que criar as oportunidades, né? E eu sei que brasileiro é muito bom nisso. Então, eu sempre digo, primeira coisa, busque a supervisão. E uma coisa que hoje em dia eu vejo muito e de volta o que eu sempre sugiro, entre no espaço que você queira entrar sem ser analista do comportamento. Entre no espaço sendo muito humilde, buscando a conhecer aquele espaço, né? Então, se você quer entrar, eu vejo outra área de interesse é na área de justiça, né? Que as pessoas querem trabalhar dentro do prisons system, né? Cadeias, né? Prisões. Perfeito. Na reabilitação de pessoas dentro da cadeia. Isso é um espaço incrível para analista do comportamento. Mas você não vai poder dizer, eu sou analista do comportamento e eu quero fazer esse trabalho. Não vai funcionar isso, nem nos Estados Unidos, nem no Brasil. Então, você tem que entrar no espaço de outra forma, né? Então, provavelmente, você vai ter que buscar outra formação. Então, para as pessoas jovens, né, que ainda não entrou no espaço tanto, que eu sempre digo, nem precisa necessariamente jovens de idade, mas jovens de experiência, né? Antes de entrar na especialidade de aba, se você não quer entrar na área de autismo hoje, agora, busca primeiro uma formação naquela especialidade. Então, isso não se significa necessariamente uma formação acadêmica, né? Significa uma formação prática, né? A oportunidade de aplicar alguma coisa. Então, se eu fosse dizer para alguém hoje entrar na área de lesões cerebrais, busca ser pode ser de novo, uma formação eu não acho assim o ideal, porque aí você já meio que entra em um lado ou outro. Mas se você queira, você pode ser uma enfermeira, trabalhar com essa população. Você pode ser um cuidador, né? Que não é um trabalho que é muito glamouroso, né? Podemos dizer. Mas, Laila, eu passo dias dentro do banheiro limpando o cocô e xixi das pessoas, sabe? Isso faz parte do meu trabalho. Então, é pesquisar muito a área de trabalho e pesquisar quais são as avenidas que eu posso entrar como uma pessoa com zero educação e zero especialidade naquilo, e entre naquilo e vai aumentando aquilo, e durante aquele tempo que você está entrando na sua carreira, né? Durante aquele tempo que você está se posicionando como um especialista naquela área, você vai fazendo sua formação em aba e vai chegar um momento em que você vai virar uma voz, você vai virar uma referência nessa área e as pessoas vão reconhecer isso e isso vai abrir a porta para analistas do comportamento em áreas novas. Então, minha solução sempre é essa. Se eu fosse voltar e fazer tudo de novo, eu começaria como uma cuidadora, trabalhando com pessoas com lesões cerebrais dentro do ambiente de reabilitação, que é exatamente isso, que são muitas pessoas que eu treino. Não são pessoas especializadas em abas, não são pessoas que têm uma formação, né? São pessoas que estão no processo de graduação ou apenas terminaram escola primária, né? E estão fazendo um trabalho. São essas pessoas que eu tento influenciar para manter dentro da área e dizer, faça uma educação em análise do comportamento, que isso você vai criar uma avenida e um espaço que quando você demonstrar quanto o seu trabalho é importante e quanto isso ajuda, não vai ter uma volta para trás, não vai ter um caminho para trás. Os hospitais vão querer que você trabalhe dentro dele, as prisões vão querer que você trabalhe dentro dele, né? Esses ambientes, a gente tem que ser analista do comportamento não só com os nossos clientes, mas dentro do nosso ambiente também, sabe? Muito legal. Clarinha, obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Que legal poder conhecer mais do seu mundo. Que eu, egoístamente, da outra vez falei, não, vamos falar sobre esse artigo aqui, sobre critério de domínio, que é muito, muito interessante também. Mas, cara, que incrível. Poxa, gente, ouvindo aqui, né, só para reiterar, esse é só um pouquinho, né, uma introdução ao tópico, mas espero que traga para vocês a mensagem de que a aba não é, né, a gente não só aplica a aba para o autismo, né, a análise de comportamento aplicada é uma ciência que a gente pode aplicar a várias áreas diferentes. Hoje a gente já viu como que pode ser aplicado a lesões cerebrais. E, poxa, que interessante aprender mais. Já sabemos a importância do capacete, da importância da gente tomar super cuidado
andando de bicicleta elétrica, patinetes, ainda mais vocês que vêm aqui visitar os Estados Unidos, que é em várias cidades, né? Você aluga esses patinetes com uma facilidade, então dessa super importância. E como o impacto, e como que funciona, né? Um pouquinho, um resuminho de como que funciona no dia a dia. E muito interessante, porque eu acho que tem muita gente que adora análise de comportamento aplicada, mas que tem interesse em aplicar para outras áreas. E aí a Clarinha deixou umas super dicas para como entrar em áreas diferentes e como trazer esse conhecimento da análise de comportamento aplicada também para áreas diferentes. Então, eu super agradeço, Clarinha, você estando aqui. Espero que essa seja a segunda de muitas outras vezes que você vai estar aqui no podcast com a gente. Absolutamente. E obrigada, Laila, pelo espaço. Eu sei que eu falo demais. Eu fico muito empolgada. Então, eu fico passando sempre o tempo. Mas muito obrigada de novo para flexibilidade e abrir o espaço. Imagina, o espaço está sempre aberto e não fala nada, fala na medida. Imagina, fala na medida, porque o nosso objetivo é realmente aprender aqui contigo. Clarinha, o pessoal querendo te achar, o que tá rolando por aí, alguma coisa que você queira divulgar, compartilhar com o pessoal, conta aí pra gente. Veja, na verdade, Laila, há muitas coisas acontecendo que eu adoraria compartilhar. Primeiramente, eu tô fazendo uma pesquisa, uma coisa totalmente diferente. Tô fazendo uma pesquisa bem interessante e a gente tá pagando os participantes $50 para Uau! participar na nossa pesquisa. E a gente está buscando analistas de comportamentos internacionais. Então, eu posso mandar o folder Por para favor, você. por favor. E a gente tá $50 buscando. vezes 5 é R$ 250. Perfeito, perfeito. É, Internacionais dos Estados Unidos, ou seja, brasileiro é uma pessoa internacional. exato, exato. Perfeito. Então a gente tá buscando brasileiros, qualquer países que vocês conhecem, pessoas estão abertos para isso. E estamos bem animados, estamos fazendo uma coleta Que massa. de analistas do comportamento no mundo todo, para meio que comparar o que é que está acontecendo no mundo, sabe? Então estamos bem animadas com isso, vamos até apresentar um pouco em Portugal, na ABAI de Portugal. Então tá chegando isso, né? Vai ser bem legal. Todos os brasileiros eu acho que vão estar lá, espero, né? Então, pessoal, É, ó, vê aqui, a Clarinha vai mandar o link pra gente, clica aí no link, se você tiver interesse, se inscreva na pesquisa. Perfeito. E qualquer coisa, Laila, eu passo meu e-mail. Eu sei que eu passei da última vez também, mas com certeza, e-mail, se vocês querem. Eu tô dando supervisão agora e eu adoraria também nessa conversa, né, de supervisão sobre essa área. É uma área que eu adoraria fazer mentorias, né, e dar supervisão nessa área. Então, só manda um e-mail para mim, manda uma mensagem no Instagram, no nosso Instagram, que eu posso também dar para você, Laila. E eu adoraria conversar com vocês. Com certeza. Passa tudo pra gente que eu boto aqui na descrição do artigo, Clarinha. Vai ser um prazer enorme. Pessoal, se você tiver interesse, a Clarinha é uma ótima pessoa para te ajudar, para te dar mentoria, para te dar suporte, recursos, etc. Já vou eu aí divulgando você. Mas deixa eu te falar mais uma coisa. Eu comecei num outro episódio que a gente gravou. Não sei se vai. Na verdade, tô falando isso, mas não sei se o episódio vai sair antes do nosso. Quando eu uso esse microfone, eu preciso ter um microfone aqui na frente, né, na boca, perto da minha boca, né, para o som ficar legal. E aí eu boto uns livro embaixo do microfone para ele ficar na altura necessária. E eu comecei a compartilhar qual que é o livro que eu coloco. E eu não sei se você tem um livro que você queira recomendar para o pessoal. Eu nem te falei isso antes, Clarinha, mas queria mostrar o livro de hoje, que é do Charles Catania, super conhecido. Acho que em português talvez seja chamado de Aprendizagem, quinta edição. Esse é o livro de hoje. Clarinha, você tem algum aí livro que você gostaria de compartilhar ou fica para a próxima? Tem sim. Pra Esse é um gente livro conversar. maravilhoso. Mas sabe o que, Laila? Um livro totalmente diferente. Eu tô Totalmente conseguindo. diferente, gostamos. Tudo tá valendo. Não tá aqui na minha bolsa. Tava na minha bolsa até ontem. Ah, Mas é um livro sobre coaching.
que é um assunto que hoje em dia que também tenho visto tão importante, que a gente fala muito sobre BST, né, fazer o treino de BST, mas o que é que acontece depois que você faz o treinamento? Não acaba o processo, né? Então, tenho estudado muito esse livro, eu posso também mandar aí, não tô com ele fisicamente, assim, imagina ele aqui. Só tem em inglês agora, mas está saindo a segunda edição, muito focado para supervisores e nem só supervisores, para pessoas na área em que você trabalha com Em outras pessoas. geral. Você em que você tem que ser um gestor de qualquer coisa, né? Você vai ensinar uma pessoa uma coisa, não é só ensinar e sair fora. Então, esse livro tem sido uma coisa, uma luz assim. Toda vez que eu leio, eu digo, é muito importante isso. E no meu trabalho, eu não trabalho com pessoas que são especializadas em aba, né? Como eu falei hoje. Então, eu tenho que aprender de como é que eu ensino uma habilidade para uma fono e faço o coaching com a fono. Porque eu não sou a supervisora dessa pessoa, mas ele tem que aplicar o programa que eu criei, né? E tem que aceitar de uma certa forma. Então, como é que a gente pode colaborar para que isso aconteça para os benefícios dos clientes, né? Então, Poxa, depois passa pra gente o título, Clarinha, que legal. Obrigada, fiquei muito interessada também. Mas, poxa, absolutamente. obrigada mais uma vez. Pessoal, obrigada por estar aqui com a gente. Se você tiver qualquer pergunta, feedback, sugestão, manda pra gente no Instagram da Daxa Brasil. Se você tá aqui no YouTube, manda aqui, faz aqui um comentário pra gente, pelo menos dá um oi, que a gente vai adorar dar um oi pra você. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Obrigada por assistir esse episódio. Para acessar o seu crédito de educação continuada, é só você acessar o quiz pela sua assinatura da Daxa Ilimitada ou fazer a compra pelo site courses.daxa.com. Ah, e não se esqueça de subscrever no nosso canal. Até o próximo!